Vamos começar mais uma daquelas grandes entrevistas, trazendo para vocês assuntos que realmente tocam no seu dia a dia, assuntos que são relevantes para você. Hoje eu tenho duas entrevistadas. Eu vou conversar com a Bervig, Julian Bervig, que é empresária, proprietária do Vida Boa Pet, e a Larissa Rodrigues Freitas, que é médica veterinária pós-graduada em clínica cirúrgica e dermatologia. E o tema da nossa entrevista será os riscos que correm os animais de estimação nas fazendas. Oi, meninas, tudo bem com você? Deixa eu começar pela Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo ótimo, Divino Ronaldo. Prazer imenso estar aqui dividindo essa quinta-feira com você. Muita satisfação. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada. Ainda mais que é para a gente tratar de um assunto que a gente é apaixonada, né? Muito obrigada. Prazer falar com você. Oi, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Divino. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, tá? Eu que agradeço. Gente, nós vamos falar de animais de estimação. Todo mundo ama animais de estimação, né? É uma coisa assim, impressionante como que os animais fazem parte da nossa vida. Eu lembro bem, Julian, que quando eu era criança, minha mãe sempre tinha um cachorrinho. E era um sofrimento, porque vira e mexe aquele cachorro morria, porque não era tão bem tratado como hoje. Aí ela chorava, falava assim: nunca mais eu arrumo um cachorro. Um mês depois, já tinha outro cachorro. Eles fazem parte da vida da gente, né, Julian? Eles fazem parte da nossa vida, eles trazem inúmeros benefícios para a gente. Na questão emocional, na questão do estresse, né? A gente vê, chega um final de dia pesado, chega em casa, tem toda aquela recepção festiva do animal esperando a gente. Naquele momento parece que é um momento que a gente consegue ali se desconectar, às vezes, dos desafios que fazem parte da nossa vida. E sem contar as memórias que eles deixam, né? De amor incondicional, de entrega intensa. Na verdade, a gente tem muito que aprender com eles. E eu acho que uma das coisas mais legais nos animais é o fato deles não conversarem. Esses dias eu estava conversando isso com a minha esposa. Eu falei, você já pensou? A gente tem um cachorrinho que chama João, né? Você já pensou se o João falasse de vez em quando, batesse um sincericídio nele? Mas não fala, então é só amor e carinho, né? Só amor e carinho. Exato. E a gente fala que eles não falam, mas os gestos deles dizem mais que 1000 palavras, né, Divino Ronaldo? Conversam com os olhos, né? Com Exatamente, certeza. Maria. Eu acho que se tivesse que verbalizar alguma coisa, ia ser um ensinamento para a gente nesse sentido. Deixa eu conversar aqui com a Larissa para entender dela como que ela escolheu essa profissão. Larissa, conta para mim. Você é médica veterinária, é pós-graduada em clínica cirúrgica, dermatologia. Eu nem sabia que tinha uma especialização em dermatologia animal. Conta para gente aí. Então, a minha paixão sempre foi os animais. Eu amo trabalhar com eles. É igual a Júlia falou, é um ensinamento a cada dia, né? Acabou que eu fui por essa área por questão de gosto mesmo, né? Fui me interessando também pelas particularidades em relação aos meus cachorros, né? Acabou que o cachorro da gente fica doente, aí a gente vai para aquela área, né? E aí acabou que eu tive mais afinidade em relação à dermatologia, né? A clínica também, que é trabalhar com eles, estar cotidiano com eles aqui, né? É um prazer estar trabalhando com eles todos os dias. Júlia, me conta uma coisa. Você tem um pet shop, mas ao mesmo tempo ele é uma clínica, um hospital. Explica para gente. Sim, nós começamos há 10 anos atrás, pioneiros na região, com um serviço de hotel e creche, né? A gente viu realmente no tutor, no pai e mãe de pet, que são como filhos para a gente, né, de Ronaldo, essa necessidade aí de deixar o animal nos momentos que está ausente e ter um lugar onde ele realmente possa passar umas férias, tanto quanto a gente. Então, começamos há 10 anos com esse serviço, um banho e tosa pequeno, fomos vendo a necessidade de aumentar o nosso negócio em termos de serviços oferecidos, e hoje a gente tem uma logo que fala: o único lugar que
tem um hospital e também tem um resort, reunido no mesmo ali ambiente. Que interessante, que bacana. Por que você escolheu estar ali ao lado da BR? Oportunamente, por conta do tamanho do local, é um lugar bastante arborizado, né? Porque, para quem não conhece, nós estamos aqui no fundo do Espelho d'Água, isso tudo traz esse ar de resort, tem palmeiras no lugar, aí a gente já comunga ali com uma decoração com piscina, tanto para grandes quanto para pequenos. É um lugar onde a gente pudesse trazer a experiência para eles do que o próprio nome da empresa sugere, que é uma vida boa. Então, desde a parte de arborização, o aspecto como a gente lida com eles, a questão da nossa dinâmica e programação interna também, e o ponto de localização foi importante por conta desse fator. O Júlia, como é que é a dinâmica de trabalhar com animais pequenos e animais grandes? Eles ficam separados? Como é que é? Sim, os pequenos, às vezes, eles se socializam com o grande se socializa com o pequeno. No entretanto, a gente tem um cuidado nesse sentido, porque normalmente é até o pequenininho que é mais bravo que o grande, viu? Geralmente sim. Só que a gente sabe que a brincadeira também machuca. Então, a brincadeira também pode machucar. E é a única coisa que a gente não quer, que a experiência do pet seja segura, tranquila, que ele vá em casa e que ele dê devolutivas para o tutor dele, como acontece aqui comumente. O tutor passa aqui, para com o carro aqui, o animal já fica doido para descer. E isso é uma alegria imensa para a gente. Então, para poder dar essa resposta positiva, como eles não verbalizam, a gente tem todo um cuidado nesse sentido, que também tem a ver em não deixar os animais pequenos na mesma pista que os animais grandes, porque uma brincadeira também pode machucar. Larissa, como é que é essa questão da territorialidade? Porque os animais são muito, assim, eles gostam de ter o território, né? Eu até brinco, às vezes quando eu vou passear com o João, parece que ele é dono do mundo, né? Ele quer o mundo inteiro para ele. Passa outro animalzinho, ele fica bravo, late. Como é que é? Como é que vocês lidam com isso aí, com tantos animais juntos? Por isso que a gente aqui tem várias pistas para a gente dividir eles, sabe? Por conta disso, porque alguns animais são mais territorialistas, então eles são os líderes da matilha, né? Tem aqueles que é submissos a ele, né? Que a gente pode colocar eles junto, e tem aqueles que a gente tem que manter separado. Porque eu falo assim, eu brinco que cada pista tem seu líder, né? Que é o seu territorialista. Os outros são seus submissos. Então, a gente nunca pode colocar vários líderes juntos, porque senão vai ter atrito, né? Então, mas aqui, graças a Deus, tem várias pistas, então tem como a gente trabalhar e fazer um rotativo aqui bem legal para eles brincarem. Além de cães e gatos, podem ficar outros animais aí em final de semana ou não? E se puder, que tipo de animal? Olha, Ronaldo, Isso que eu ia falar. A gente já colocou, né, Júlia? Sim. Vou deixar para a Júlia falar. A gente já teve algumas experiências, né? Muito bem orientadas, porque é importante a gente oferecer um serviço que a gente realmente dê um respaldo, mas o nosso forte é o resort para cães e o gatil, tá? Já pegamos aqui porquinho da Índia para um final de semana, mas não é nosso foco. Nosso foco hoje são cachorros e gatos. Muito bem, deixa eu conversar com a Larissa a respeito de um problema sanitário que ela conversando comigo anteriormente em off, ela falou, Divine, é bom divulgar isso aqui, é bom falar a respeito desse assunto, porque muitas pessoas podem vir a ter problema com isso. Às vezes não tem hoje, né, mas por falta de informação pode vir a ter, que é a questão da febre maculosa. E geralmente acontece muito nos locais onde acontecem,
com animais de estimação que moram nas fazendas, né, Larissa? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Então, a febre maculosa, ela é adquirida, né, através de um carrapato, né, que geralmente esses carrapatos, eles é através de gambá, né, de porco-espinho, como é que fala? Esqueci o nome agora. Porco do mato, né? Porco do mato, Porco do javali. mato, javali, cateto. Cateto. Aí aqueles animais de fazenda que têm o hábito de fazer o território mesmo da fazenda, né? Entrar em lagos, acaba que se contamina com esse carrapato, né? E esse carrapato, ele, né, transmite essa febre maculosa, né? Tanto para eles quanto para a gente também, tá? Só que assim, a maior risco de contaminação é quando a gente vai retirar o carrapato do animal, que acaba que a gente, assim, na fazenda, né, a gente tem o hábito de ir lá tirar o carrapato, né, deles, assim, com a mão, né, às vezes estourar o carrapato ali, né, e acaba que a hemolinfa fica na pele do ser humano, e aí é onde que há a contaminação do ser humano, tá? Mas, se não for lavada a mão depois disso. E para ter a contaminação para o ser humano, ele tem que ficar em contato com o carrapato durante 4 horas. Tá? Então, assim, às vezes, o proprietário passa despercebido, porque acha que aquele carrapato pode causar só uma doença do carrapato comum, né? Porque os sintomas são semelhantes, né? Agora, e assim, a gente tem que ter todo cuidado em relação a isso. Ô, Júlia, já aconteceu de chegar alguém lá no pet shop de vocês, preocupado se estava com doença maculosa, que não sabia se era febre maculosa, se era a febre do carrapato. As pessoas Doença do tendem a ter carrapato. essa confusão. Aham. Doença do carrapato. As pessoas tendem a fazer essa confusão? Olha, o que é mais culturalmente conhecido na nossa região é a doença do carrapato. Por isso a importância até da gente falar um pouco mais a respeito da febre maculosa, porque é algo que a gente fica suscetível. E às vezes não é, como a doutora Larissa estava explicando, somente pela picada do carrapato na gente. Então, principalmente quem mora em fazenda, tem ali aquele hábito, vê o carrapato no animal, já tira, já vai querer matar ali. Isso é um risco grande, né? Se a gente não tiver o devido cuidado ali de lavar a mão depois. E fora que a maneira de exterminar o carrapato nunca é ali matando ele com as próprias mãos, como comumente faz, espreme ele ali, porque aquilo acaba contaminando mais o ambiente também, tá? E se confunde muito a questão da doença do carrapato com essa febre, porque os sintomas são muito parecidos. Só que a diferença é que um é uma zoonose, como a própria doutora Larissa pode entrar e abordar um pouco melhor, e é necessário notificação, a vigilância, a gente tem que ter todo um cuidado nesse sentido. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso, Júlia. Como é que é essa questão da notificação? São vocês, enquanto clínica, que fazem essa notificação? Sim, porque é importantíssimo isso por controle do ambiente, né? Uma zoonose, ela pode virar aí uma epidemia. É isso, doutora Larissa? Um surto, né? Um surto. Então, é bem preocupante. A gente tem que notificar a vigilância sanitária, para a vigilância sanitária ir lá. Eles vão coletar, né, alguns carrapatos para fazer um teste, fazer o combate, né, tanto na propriedade quanto ao redor, né? E também, né, tratar o animal, né? Também a gente tem uma diferença também que a gente pode fazer, Divino, com o exame, né? Com o exame dos animais, a gente consegue, hoje em dia, fazer um hemograma e ver que tipo, né, de carrapato
que foi transmitido, se é realmente a febre maculosa, se é só a doença do carrapato, né? Se é a eubioose, se é o anaplasma, né? Hoje em dia, pelo exame de sangue, a gente tem como ter o diagnóstico certo, se é a febre maculosa, né? Ou se é só a doença do carrapato, né? Esse exame, Larissa, ele é simples? Ele é feito aí mesmo, na clínica? Sim, ele é super simples. Tá? É coletado sangue, é feito o hemograma. A gente tem a pesquisa do hematozoário também. Tá? A pesquisa do hematozoário demora cerca de 3 dias. Mas o hemograma e o teste, hoje em dia a gente tem o teste da doença do carrapato também, que pega os 3 tipos de hemoparasita, né? Aí, e a gente consegue, dentro desse diagnóstico, se o animal continuar com sintomas, a gente consegue mandar, né, esse exame também para o laboratório de Goiânia ou de São Paulo e ter o diagnóstico definitivo, que é a febre maculosa. Eu fiquei um pouco curioso quando você colocou a questão de como matar o carrapato, porque é um gesto automático, né? A vida inteira eu vi isso, né? As pessoas vão lá, pegam na hora, já vão na unha, e mulher adora fazer isso. Eu falo que mulher gosta de fazer mais do que homem, viu? Mais do que homem. Então... Porque, geralmente o homem tem mais nojo, né? Exatamente, né? E vocês deixaram uma colocação que eu achei muito interessante, que é o fato de isso acabar contaminando ainda mais o ambiente. Qual é a maneira correta de se eliminar esse carrapato? A maneira correta, eu sempre falo para o meu tutor assim, é dar a medicação, tá? O carrapaticida, esperar. Hoje em dia, no mercado, existem vários tipos de medicação que você dá e dentro de, no máximo, 4 horas, o animal já está seco, o carrapato já fica seco no animal e cai automaticamente, tá? Também, se não há se não tem condições, né, de comprar um carrapaticida, eu sempre falo assim, pegar uma pinça, né, de tirar a sobrancelha e retirar aquele carrapato e já colocar uma solução de veneno ou então no álcool. Eu gosto mais de falar em solução de veneno, que é um carrapaticida, um triatox, na fazenda tem muito aquele... Como é que é o nome, Júlia? Aquele que a gente usa muito para dar combate? Me fugiu agora também. Bom, enfim, são geralmente essas coisas geralmente que já é tem na fazenda, já está ali, já existe ali, né? O pessoal já tem o hábito. A Júlia falou a questão de zoonose. O que quer dizer essa palavra zoonose? Zoonose é quando pode passar, né? Essa doença pode passar para o ser humano. Igual, eu vou dar um exemplo também. A giardia também, que é um verme, né? Que o animal libera nas fezes. Ele também é uma zoonose, que ele também contamina nós, seres humanos, pelas fezes. Entendeu? Então, é a mesma coisa. É o fato de conseguir fazer a transmissão para o ser humano também. Entendi. Bom, você já explicou os vetores, né? Você falou do carrapato, falou lá dos bichos do mato, o cateto, o javali, todos esses animaizinhos que estão lá transitando pelo meio do mato e de repente o carrapato vai lá, pica nesse animal, o sangue dele está contaminado, aí o carrapato depois pica no animalzinho que está circulando por ali e acaba fazendo essa transmissão. Então, eu entendi corretamente, é isso? O importante, Gina, é saber o seguinte: o cachorro ele não é o hospedeiro dessa doença, tá? Quem é o hospedeiro é o carrapato. Então, para a gente se contaminar, o carrapato que tem que picar a gente, tá? Só o fato do carrapato ter picado o cachorro em si não vai transmitir a doença para a gente. Tá? Mesmo que brincando ali haja um arranhão, não acontece. Não acontece. Muito importante essa informação. Isso, é muito extremamente importante. relevante. Tem que ser a picada do carrapato na gente e ainda o carrapato tem que ficar na gente 4 horas. Aí só depois de 4 horas que ele tá picado na gente, que aí sim a gente pode ser contaminado. Isso aí é fácil, viu? A gente vai no meio do pasto lá, ou vai ficar abraçado com o animalzinho, o carrapato vem, a gente nem vê, né?
Júlia, me explica uma coisa. Vamos falar de um outro assunto agora. Aparecem muitos animais lá no seu pet shop. Eu vou até usar uma palavra que minha mãe usava muito quando eu era menino: ofendido de cobra. Ainda mais nessa época chuvosa, né, Divino Ronaldo? É uma época que a gente tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido, né? Normalmente é a época aí em que acontece uma reprodução maior delas, né, por conta das águas. E sim, o animal, ele às vezes vai e quando vai que vê aqui, aquela cobra ali, mal pensa, já chega ofendido da cobra. É, eu usei essa expressão. Você viu que eu estou até saudosista hoje, né? Toda hora eu estou usando uma expressão que a minha mãe usava, mas era porque ela falava isso mesmo. O animal era picado por uma cobra, ela falava, foi ofendido de cobra, né? Geralmente, quando um ser humano é picado por uma cobra, Lareta, esse ser humano tem algumas recomendações. Vai lá, faz uns furinhos, chupa o veneno ali e tal. E no caso dos animais, como é que funciona isso? No caso dos animais, eu sempre falo assim: lavar, né, o lugar ali onde foi picado com água e sabão, tá? Se o proprietário tiver o soro antiofídico na fazenda, já fazer a primeira aplicação subcutânea e correr com ele para o veterinário para terminar de fazer o tratamento, tá? Mas na mesma proporção que dá o soro para o ser humano, é a mesma proporção que dá para o animal? Não, são proporções diferentes. Mas eu Tá. sempre falo assim, ó, independente do tamanho do animal, o soro antiofídico é obrigatório fazer pelo menos um soro, tá? Então, quanto mais rápido você faz o soro, mais certeza que a gente vai conseguir salvar o animal. Então, se o proprietário, e tem como, né, esse proprietário ter esse soro em casa, né, na fazenda, quanto mais rápido ele aplicar, melhora a devolutiva para a gente, tá? Em questão de tratamento. Então, assim, é muito fácil. Vai lá, lava onde que a cobra foi picada, lava com bastante água e sabão, já faz a aplicação subcutânea daquele soro total, né? Que é um frasco, e leva para o restante direto para o animal. Depende da picada de cobra, a gente pode fazer até 3 frascos de soro, tá? Aí a gente vai avaliar quando ele chegar aqui na clínica veterinária. Geralmente, eu lembro que falava-se antigamente o seguinte: quando alguém foi picado de cobra, leva a cobra para ver que cobra que foi. É difícil levar uma cobra, mas pelo menos uma foto da cobra tem que levar. Eu prefiro que não traga, viu, Divino? Eu prefiro que não traga. Olha, se não sabe, tira uma foto, traz, só para a gente ter um auxílio melhor em relação a isso, tá? Mas hoje em dia não tem tanta necessidade, tá? Porque o tratamento vai ser mais sintomático, tá? Uhum. Depende de como que o animal vai reagir aqui na clínica e como que ele vai responder a isso, tá? Geralmente existe um período, olha, depois que foi picado, até tantas horas esse animal tem que estar na clínica, ou não existe isso? É assim, existe um tempo assim de resposta do animal. Quanto mais rápido você trazer o animal para a clínica, mais a gente vai ter uma percussão positiva, tá? Quanto mais você demora, mais a gente vai ter uma percussão negativa, tá? Já teve animais que veio aqui para cá depois de 4, 5 dias da picada de cobra. A gente tentou reverter a situação, mas já era tarde demais. Então, quanto mais rápido trazer, melhor a resposta. Outros dois bichinhos que podem, assim, do meu ponto de vista, podem ser perigosos para os animais: escorpião e sapo. Eles são perigosos? Sapo é mais perigoso ainda do que escorpião, tá? Sério? Sério. Sapo nas glândulas dele, que quando o animal pica, ou morde ele, né? Ele libera esse veneno na boca do animal. E muitas das vezes é fatal, porque esse veneno, ele tem noradrenalina, ele tem adrenalina, então, assim, aumenta o ritmo cardíaco do animal muito grande e, às vezes, o tutor não consegue chegar com o animal nem na clínica, porque ele dá uma parada cardíaca.
tá? Aí eu sempre falo para o proprietário, tem casa assim que tem, né, que mora perto de córregos, esses tipos de coisa, ter acesso ao carvão ativado, porque se ele começar, viu que foi mordido, ele foi lá e pegou, abocanhou o sapo, lava a boca do animal, né, já entra com o carvão e corre com ele para a clínica. Esse carvão é líquido? Tem que dar para o animal? Como é que é? Hoje em dia, na farmácia humana, tem comprimido, né? E em clínica veterinária tem ele em pozinho que a gente dilui e dá para o animal. Esse carvão pode dar em casos de intoxicação, tá? A gente também dá em casos de picada de cobra, esse tipo de coisa, mas mais intoxicação oral. Júlia, muitas vezes o proprietário do animal ele não tem condições de trazer esse animal no momento. Às vezes o proprietário não está ali, ou a esposa saiu com a caminhonete, sei lá, enfim, e não tem condições de trazer aquele animal na hora. Uhum. Então, é um problema aí de quem está, às vezes, numa localização mais distante, está no meio rural, né? E nós oferecemos esse tipo de serviço também. Além disso, as visitas periódicas dos veterinários nas fazendas, né? A gente já tem um público aí dentro do agro que também são apaixonados por pets, que tem a doutora Larissa, a equipe aqui que vai e faz essas visitas, porque às vezes aos olhos do proprietário está tudo bem com o animal, mas aí chega, verifica ali que está com déficit em alguma questão da saúde. Então, por isso que essas visitas periódicas são importantes. Além desse serviço e dessa disponibilidade da gente também ir buscar o animal para consulta, para alguma urgência, a gente também tem a visita periódica da equipe veterinária. Vocês têm condições, Julian, de fazer exames no próprio local da fazenda? Tem condições de deslocar algum equipamento, alguma coisa, sei lá, um laboratório ambulante, ou não? Tem que fazer coleta lá e trazer para a cidade? Alguns exames testes rápidos nós temos sim, né, doutora Larissa? Sim. Teste rápido, por exemplo, da doença do carrapato, a gente consegue levar, né? Alguns testes rápidos em questão de parvovirose, sinomose, a gente consegue levar. Ultrassom também a gente consegue fazer, que às vezes acompanhamento de gestação, a gente consegue ir até a fazenda e fazer, tá? Mas, assim, em relação a fazer hemograma bioquímico, a gente tanto pode fazer a coleta, a gente consegue processar, porque aqui na clínica a gente tem os aparelhos que dá para processar, quanto também a gente pode também, a gente vai, né, na fazenda, ver que o animal não está bem, às vezes precisa de uma avaliação mais profunda, e na volta a gente já traz o animal, né? Ele fica aqui sob diária, nem tanto internação, a gente só interna se realmente for necessário, fica na diária, a gente faz todos os exames que precisa, e no outro dia, né, se tiver dado tudo certo, já com o diagnóstico em mão, a gente faz o retorno com ele na fazenda, já com todas as medicações para ele dar continuidade no tratamento lá na fazenda. Vamos fazer um checklist, Larissa, para o pessoal que está na fazenda, que mora na fazenda, que está com o animal lá, que está com o cachorro. Eu vi agora, recentemente, uma fazenda, 3 cachorros morreram, um por picada de cobra, o outro ficou cego, ninguém sabe o motivo, que a cachorra estava bem, estava ótima, de repente ficou cega dos 2 olhos. Acontece muitas vezes de um animal ser mordido por outro animal, né? Então, vem um animal lá selvagem, um animal do meio do mato, e eles envolvem uma briga ali e acaba sendo mordido. Dicas que a gente possa trazer para as pessoas, que elas com essas dicas possam amenizar os problemas e até facilitar o trabalho de vocês. Dicas, vamos lá. Em questão de mordida, a boca do animal é muito contaminada mesmo. É um dos riscos que eu tenho mais de, assim, vamos falar assim, em questão de morte de fazenda dos animais, é em relação à mordida. Porque como é muito contaminada, às vezes o proprietário acha que consegue fazer o tratamento lá em casa, né? O que ele pode fazer em questão de mordida? Lavar bem na onde foi feito a mordida, né? Porque é muito contaminado.
e passar alguma pomada que tem ali, algum antisséptico que tem aqui naquele lugar. Se até no outro dia ele não vê melhora em relação a isso, eu recomendo trazer para a clínica, tá? Porque geralmente, assim, para me passar, indicar um antibiótico, eu tenho que avaliar o animal. Então, seria interessante ele trazer para a clínica para me indicar o antibiótico, o anti-inflamatório, e assim a gente iniciar o tratamento, tá? Mas seria interessante o proprietário ter em casa carvão ativado, tá? Um spray que tenha antibiótico anti-inflamatório, que é para uso de medicamento ou de lesões cutâneas, tá? O soro antiofídico, eu acho que é muito importante a gente eles terem, tá? Um antibiótico de eleição que toda fazenda tem, né? Às vezes tentar de começo fazer esse antibiótico, né? Eu nunca aconselho fazer esse tipo de coisa sem passar pelo veterinário. Mas aconteceu de madrugada, não tem como trazer, né? Aconteceu alguma coisa, a gente pelo menos ele já fazer uma dose de antibiótico, de anti-inflamatório deles, né? Eu acho que os principais são esses, Divino. Você já deu umas dicas excelentes, umas dicas muito boas. Eu nem podia ter falado, né, Divino? Não, mas é importante porque isso vai fazer com que facilite, inclusive, o trabalho de vocês. Deixa eu já aproveitar e já despedir de você, Larissa. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas informações. Você foi nota 10, explicou direitinho para o pessoal. Obrigadão mesmo. A gente está sempre à disposição aqui, tá bom? Eu te agradeço, obrigado. Agora deixa eu conversar com a Júlia aqui um pouquinho. Júlia, antes de eu despedir de você, eu tenho certeza que quando você fez aquele pet shop, aquele hotel lá na beira da rodovia, você não imaginou que iria facilitar tanto a vida das pessoas, né? Principalmente para quem vai viajar, né, Divino Ronaldo? Porque Exatamente. hoje a gente tem uma carteira aqui que não é só de Rio Verde, mas assim, Jataí, Santa Helena, o pessoal que acaba vindo para Rio Verde para poder pegar algum voo ou indo até Goiânia, acaba passando por aqui. E é habitual o pessoal deixar os animais até quantos dias aí? Isso é muito relativo. Eu já tive casos de viagens, tem casos esporádicos de finais de semana, prolongado, feriado, que é comum, até casos de 90, 120 dias, às vezes vai visitar alguém que mora fora do país, e enquanto isso a gente quase que vira dono deles, porque depois sofre para despedir. E o que vocês fazem para manter os proprietários, os donos, como diz vocês aí, os tutores? Como é que vocês fazem para manter essas pessoas informadas de como é que está o animalzinho deles, se o animal está feliz, como é que está o dia a dia desse animal? Existem 2 checklists diários que os animais passam. O primeiro é a inspeção veterinária, né? Os médicos veterinários, eles verificam todo dia o peso do animal, se o animal está emagrecendo, se está engordando, que é importantíssimo a gente manter o peso, né, com que ele entra. A questão da verificação de mucosa, pele, todos os aspectos clínicos dele. Além dessa informação por parte da clínica, dos veterinários, a gente também tem uma informação por parte dos monitores, né? Que são os tios e as tias da creche, que são os que cuidam, que brincam, né? Que participam ali de toda a interação durante o dia. Então, vai receber informação tanto da clínica, foto e o checklist, quanto os vídeos do pessoal da monitoria. Como é que vocês fazem quando vocês detectam que o animal está triste, porque ele não está com o dono, porque ele não está no ambiente dele, às vezes não está com o brinquedinho dele? Como é que vocês agem nesses casos? O que a gente sempre recomenda, principalmente quando é a primeira hospedagem e quando se trata de um período maior, né, é do tutor trazer para passar um dia aqui conosco na creche, né? Que é um dia de brincadeiras, é um dia que ele vai conhecer o ambiente e principalmente que vai ficar ali para ele que o papai e que a mamãe dele vão voltar para pegar ele, que não é um lugar definitivo que ele vai estar ficando, né? Então, para ele passar a conhecer esse ambiente. E quando isso não é possível, a gente reúne
tanto a parte da monitoria, tenta identificar dentro daquele animal o que traz mais conforto para ele. Ele é um animal que gosta de ficar mais quietinho? Ele é um animal que gosta mais de colo? Ele gosta mais de brincar? Ele gosta mais de piscina? Tenta mover atividades para tirar ele ali daquele momento que a gente sabe que é temporário. Júlia, obrigado. Fiquei tão feliz, porque acabou assim, que eu acho que essas dicas vão ser tão preciosas para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Principalmente o pessoal de fazenda aí, que gosta tanto dos seus animaizinhos, né? Eu adorei conversar com vocês duas. Muitíssimo obrigado, viu? A gente quem agradece, foi um prazer estar aqui com você, ainda mais como eu mencionei no início da entrevista, falando de assuntos que são tão importantes e que a gente ama tanto. Obrigado, abraço. Obrigada, um abraço. Eu conversei hoje com a Júlia Ambervig, empresária, proprietária do Vida Boa Pet, e também com a Larissa Rodrigues Freitas, que é médica veterinária pós-graduada em clínica cirúrgica e dermatologia. E o tema da nossa entrevista foi os riscos que correm os animais de estimação nas fazendas. Com essas dicas aí, eu tenho certeza que vai facilitar a vida de muita gente. Se você gostou da nossa prosa, deixe um curtir aí pra gente, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.